Olá, vamos começar mais um Contabilidade e Empreendedorismo. Hoje nós vamos bater um papo sobre as habilidades do empreendedor do futuro. Eu e o Maicon vamos conversar com o Diego Bass, que é coach, empresário, palestrante e vai falar um pouco para nós dessas habilidades do empreendedor do futuro. Seja bem-vindo. Muito prazer, obrigado vocês pelo convite, obrigado, Essa TV é incrível, que eu já participei várias vezes, então é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E eu acredito que esse bate-papo vai ser muito interessante para todos vocês que estão nos assistindo, Então, sugiro que você que está assistindo pegue um papel e uma caneta que nós vamos te dar dicas aqui excelentes para o seu negócio. Bacana, prazer receber você, Diego. Tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo de alto nível, nós vamos poder aprender um pouco. O Diego tem uma carreira já de alguns anos que ele tem acompanhado, assessorado muitas empresas, além de ser empresário também, Tem algumas empresas e ele tem aí um material bastante vasto de conhecimento e conteúdo para que a gente possa ter aí um mapa, uma bússola para ajudar você que é empreendedor, que está começando ou que já está na evolução aí da sua jornada, para que você possa economizar tempo, economizar dinheiro e ter melhores resultados. Então vamos lá de forma bem objetiva, Diego. Qual que é o primeiro passo? Primeira habilidade que a gente pode considerar como primordial, essencial para o empreendedor do futuro? Hoje, atualmente, o primeiro passo que nós devemos ter, como empreendedores, é pensar. Eu chamo isso de pensamento analítico. O que é o pensamento analítico? O pensamento analítico é você pensar sobre aquilo que está acontecendo na sua empresa, nos seus departamentos, na sua vida também pessoal, porque, querendo ou não, o empresário ele tem uma vida pessoal, Ele tem uma vida de compatibilidade. Então, é muito importante o empresário ele saber como que está o negócio dele. E para ele saber como é que está o negócio dele, ele tem que pensar. Só que esse pensamento ele tem que ser crítico. Ele tem que ser crítico com o negócio dele, Um exemplo, por que será que as vendas não estão aumentando? Por que será que eu não consigo recrutar e selecionar uma pessoa para determinada área que eu preciso? Então, o empresário, quando ele começa a pensar sobre o negócio dele, ele começa a ter ideias e estratégias para ele saber como que ele vai resolver esses problemas. E é muito interessante o empresário ele entender que existem coisas que ele não vai conseguir sozinho. Ele precisa de um contador, ele precisa de uma assessoria jurídica, ele precisa de um RH, ele precisa às vezes de um treinamento. Então, quando ele para e pensa, ele vai saber qual que é o caminho que ele vai ter que percorrer para ele tomar aquela decisão. Então, hoje, atualmente, o empreendedor ele precisa parar e pensar, que é a questão da estratégia do negócio dele, Então, a primeira habilidade para você que está nos assistindo é o quê? É o pensamento crítico, é você ter a capacidade cognitiva e racional de pensar, de analisar, de metrificar suas metas, De dar um feedback para os seus colaboradores. Então, isso é muito importante para todos os negócios, Bacana. Eu entendo que uma analogia que a gente pode fazer é o empresário sempre estar olhando a empresa dele pelo lado de fora. Muitas vezes, o empresário fica envolvido ali na operação, nas rotinas, nos problemas, dificuldade de vender, dificuldade de marketing, dificuldade com equipe, produção. Uma empresa ela é composta ali de vários departamentos, várias seções, várias caixinhas, E se ele estiver ali envolvido no problema e ele não tiver essa prática de pensar o negócio dele do lado de fora, entendendo o que é os problemas e aquilo que ele pode fazer para que ele possa estar resolvendo esses problemas, e um ponto importante que você citou, com a ajuda de profissionais capacitados, um contador, um advogado, um coach, um treinador, uma pessoa que pode realmente dar a direção e o caminho para uma pessoa que tem mais experiência para poder ajudar ele entender esses problemas e de fato resolvê-los. E com esse senso crítico é quando você dá abertura para aceitar, essa posição ou esse caminho que você deve seguir diante da orientação desse profissional, porque muitas vezes nós vemos dentro do escritório, Michael, o empresário contrata uma consultoria, seja em qual área for dentro da empresa dele, a parte produtiva, administrativa, financeiro, e aí esse consultor coloca, olha, os pontos a serem alterados, precisa modificar essas rotinas. Muitas vezes existe resistência por parte desse empresário, Às vezes uma cultura, muitas vezes empresas de gestões familiares, Nós temos muito isso aqui dentro dos escritórios, empresas que são geridas, pela família. Então, tem que ter esse senso de aceitar, analisar todas essas mudanças,
né, propostas por essa consultoria para que aconteçam essas mudanças, né? Isso é importante também, o empresário ele entender que ele precisa também de uma estratégia de aprendizagem, que seria a segunda habilidade do empreendedor. Porque o que a gente precisa analisar? O mercado depois da pandemia, ele mudou muitas coisas, né? Ele inovou, veio o marketing, inclusive o marketing, né? O gestor de tráfego, social media, é uma das profissões que está sendo mais caras no mercado de trabalho. Bastante. Então, é a inovação. O profissional, ele precisa inovar o negócio dele. Como que eu inovo? Pensando e trazendo estratégias de aprendizagem. Recentemente, eu atendo algumas empresas, restaurantes, bares. A gente está com uma grande dificuldade em quê? Em atendimento ao público. Por quê? Porque aquele cara que está lá atendendo, que ele está na operação, ele não quer aprender. Ele não quer aprender sobre pessoas, sobre atendimento, ele acha que é difícil, ele acha que é complicado, é a pessoa que não gosta de ler, é a pessoa que não gosta de ver um vídeo na internet, um canal no YouTube, ou um curso rápido de 20 horas. Então, o empreendedor ele precisa trazer essa cativação para o negócio dele, onde ele vai influenciar as pessoas a ter um clube de leitura dentro da própria empresa, a compartilhar. Algumas empresas que eu já atendi, a gente criou um cronograma dentro das empresas de fazer o quê? De abrir uma escola na própria empresa. Pega ali o melhor técnico, ele pega uma apostila, pega um diagrama e ele vai instruir o quê? As pessoas que estão entrando agora. Então, essa questão de aprendizagem, ela é muito importante para o empreendedor, né? Como vocês são da área contábil, imagina vocês paralisados no tempo. Sai uma nova causa, sai uma nova demanda, sai uma nova atualização, né? Então, a gente tem que o quê? Inovar sempre. Buscar esse conhecimento, estudar, aprender, pedir conselhos, né? O empreendedor ele precisa inovar. E fechando essa segunda habilidade, existe um caso que todos nós vamos lembrar, que é o exemplo da Kodak. Né? A Kodak ela era a empresa pioneira aí no mercado de fotografia, de revelação, de câmeras, né? Quando veio a foto digital, o próprio dono da Kodak falou assim, não, isso aqui não vai acontecer não, isso aqui não vai para frente não. Paralisou, né? E as outras empresas que veio, que se atualizou, que se inovou, que buscou aprender, hoje é o quê? Hoje são destaques nisso, né? Então a gente precisa melhorar essa capacidade realmente de aprender mesmo, né? Receber conselhos e praticar os conselhos, né? É aquela famosa história do remédio na prateleira não cura a doença, né? Isso Pegar, aí. tomar, fazer a prescrição daquele que te prescreveu e tomar atitudes. Você pode contratar o melhor consultor, o melhor contador, o melhor profissional do mercado para te dar o caminho, para utilizar da experiência que ele tem nos anos de vida e naquilo que ele estudou para aprender, mas se o empresário, se ele não souber absorver e praticar aquilo que ele está aprendendo, os resultados vão continuar sem acontecer. Isso é tão importante que a gente é exemplo disso mesmo, né? Uma vez eu no carro junto com o Marco e ele perguntou assim, Diego, qual que é o cenário da sua empresa hoje? Eu falei, hoje eu só tenho um CNPJ, que é MEI e tudo mais. Aí ele falou assim, tá, mas você está faturando quanto hoje? Aí eu falei o número que eu estava faturando, ele falou assim, isso aí já, daqui a algum tempo, já não vai caber mais dentro do mês, você tem que partir para uma nova demanda. E eu entendi o quê, Fernanda? Que a gente toda hora está aprendendo, né? Eu sou bom em lidar com pessoas, eu sou bom em capacitar pessoas, mas a área contábil eu não sabia. Então, o que eu fiz? Cara, então eu vou precisar da sua ajuda. Foi quando eu sentei junto com a minha esposa, a gente chegou no escritório do Maico, ele nos direcionou da melhor forma. Eu falei, não, então eu vou partir para esse nível. E é o mais importante que o empreendedor também precisa ter um pouco de fé. O que é fé? Para mim, para o próximo nível, eu tenho que acreditar que ele vai dar certo. Então, quando a gente fala um pouco de fé, que é acreditar naquilo que vai dar certo, é você ter uma visão do seu negócio sem, às vezes, muito planejamento. Você sabe que vai dar certo, mas você não sabe como. Mas você sabe que aquele conselho ali, para você chegar lá naquele nível, você tem que começar a praticar ele. Então, isso que o Maico pontuou, é muito importante, por quê? Porque a gente precisa ser humilde para ouvir, né? Para pegar aquele conselho, colocar no nosso coração e tomar atitude e iniciativa para poder executar aquilo ali. Né? É vencer essa resistência, né? Que muitas vezes nós temos, né? Não, essa pessoa aí está querendo adquirir um novo cliente, né? Me vender um novo serviço. Então, não é isso, né? Nós precisamos ter fé, né? E fazer aí o planejamento de onde queremos estar, né? Daqui
há algum tempo para atingir esses objetivos. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.